Olá, seja bem-vindo ao meu canal, aqui é o Eduardo e hoje o capítulo proposto para a leitura do dia é Provérbios 9. Hoje eu vou ler o capítulo na Bíblia de Estudo NVT, tradução Nova Versão Transformadora. Provérbios 9 diz o seguinte: A sabedoria construiu sua casa e ergueu suas 7 colunas, preparou um grande banquete, misturou os vinhos e arrumou a mesa, enviou suas servas para convidarem a todos. Do ponto mais alto da cidade, ela clama: Venham à minha casa todos os ingênuos. E aos que não têm juízo, ela diz: Venham, comam do meu banquete e bebam do vinho que misturei. Deixem sua ingenuidade para trás e vivam. Andem pelo caminho do discernimento. Quem repreende o zombador recebe insulto como resposta. Quem corrige o perverso prejudica a si mesmo. Não se dê o trabalho de repreender o zombador, pois ele o odiará. Repreenda, porém, o sábio, e ele o amará. Instrua o sábio, e ele crescerá na sabedoria. Ensine o justo, e ele aprenderá ainda mais. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O conhecimento do santo resulta em discernimento. A sabedoria multiplicará seus dias e tornará sua vida mais longa. Se você se tornar sábio, o benefício será seu. Se desprezar a sabedoria, sofrerá as consequências. A mulher chamada insensatez é atrevida, é ignorante e nem se dá conta disso. Senta-se à porta de sua casa, no ponto mais alto da cidade. Clama aos que passam pelo caminho, ocupados com seus próprios assuntos. Venham à minha casa todos os ingênuos. E aos que não têm juízo, ela diz: A água roubada é mais refrescante. Pão comido às escondidas é mais saboroso. Mal sabem, porém, que ali estão os mortos. Seus convidados estão nas profundezas da sepultura. Essa daqui foi a leitura de Provérbios, capítulo 9, na Bíblia de Estudo NVT. Mas aqui também existe um comentário a respeito desse mesmo capítulo, cujo título diz: A importância das palavras, referente aos versículos 13 ao 18. Esse comentário diz o seguinte: Há quem diga que, ao contrário de paus e pedras que podem quebrar ossos, as palavras não são capazes de machucar. Provérbios apresenta um ponto de vista diferente, segundo o qual as palavras têm poder de dar vida ou de tirá-la. As palavras contidas em mentiras, discussões, insultos, calúnias, fofocas, boatos, adulações e vanglória podem trazer morte. Provérbios enfatiza repetidamente que os tolos proferem palavras tolas. São representados pela mulher chamada insensatez, que mente e engana para prejudicar quem lhe dá ouvido. As palavras refletem o estado do coração. Embora alguns talvez procurem ocultar o coração perverso com fala agradável, no final das contas o verdadeiro caráter do indivíduo sempre vem à tona. As palavras dos tolos não apenas prejudicam outros, como também, em última análise, fazem mal para eles próprios. É a isso que Tiago se refere quando diz que a língua é cheia de perversidade e pode arruinar a vida toda, em Tiago 3,6. De modo contrastante, os sábios proferem palavras que vivificam, representadas pela sabedoria. Eles usam suas palavras com parcimônia e geralmente são amáveis. No entanto, a pessoa sábia também entende o momento certo de dizer as palavras certas e tem consciência de que, por vezes, até mesmo uma crítica severa é necessária. Com sabedoria, Provérbios lembra seus leitores de prestar grande atenção àquilo que dizem, ao modo como dizem e ao momento em que dizem. Um comentário aqui muito importante que destaca o poder das palavras, tanto para trazer a vida quanto para trazer a morte. A Bíblia de Estudo de Genebra também traz um comentário aqui referente ao capítulo 9, que diz o seguinte: Esta é a 12ª lição, os banquetes rivais da sabedoria e da loucura. Nesse epílogo, a sabedoria é retratada como uma benfeitora virtuosa e a loucura como uma anfitriã pretensiosa. As duas convidam os simples para um banquete em suas respectivas casas. Motivada pelo verdadeiro amor, a sabedoria compete pelo coração daqueles que ainda não assumiram um compromisso. Motivada pela paixão erótica, a loucura compete pelo corpo deles. Aqueles que aceitarem o convite da sabedoria viverão,
enquanto os apóstatas morrerão. O filho sábio aguarda ansiosamente o convite da sabedoria para entrar em sua casa, enquanto o simples deve ser persuadido a entrar. Os convites das duas mulheres formam molduras praticamente idênticas ao redor do capítulo, e, entre os dois convites, o pai apresenta a sua instrução. Comentário aqui da Bíblia de Estudo de Genebra, referente a Provérbios, capítulo 9. A Bíblia de Estudo NTLH, é a nova tradução na linguagem de hoje, também sempre traz um comentário breve a respeito aqui ao capítulo, dessa vez ao 9, que diz que a sabedoria convida pessoas para a sua casa, nos versos 1 ao 6, e a falta de juízo, por sua vez, as convida para a sua casa, nos versos 13 a 18. Na casa da sabedoria está a vida, na casa da falta de juízo, a morte. A Bíblia de Estudo NAA, nova Almeida atualizada, traz também um comentário referente a esse capítulo, que é intitulado A Sabedoria e a Loucura. O comentário é intitulado dessa forma. O poema final da primeira grande seção do livro, que compreende os capítulos 1 a 9, contém personificações contrastantes da sabedoria e da loucura. Cada uma consiste em uma descrição das mulheres, um chamado aos ingênuos, um convite para comer e uma declaração sobre o lugar aonde cada convite levará. O propósito da similaridade é destacar as diferenças que apresentam a Senhora Sabedoria como claramente desejável em todos os aspectos. A descrição da Senhora Sabedoria recebe mais espaço, contém um resumo de seu ensino e tem sua narrativa das consequências de seguir seu caminho. A descrição da loucura, em contraste, enquanto enfatiza o vazio de sua personagem, carece de quaisquer de suas instruções tortuosas, ou seja, nada se segue ao destinatário e ao apelo, nos versos 16 e 17, e ela fala mais de seu fim do que dela mesma. No fluxo do livro, este capítulo funciona como um encerramento, tendo a introdução como elemento unificador da seção toda em seu chamado para reconhecer, internalizar e percorrer o caminho da sabedoria. E por fim eu separei aqui os comentários da Bíblia de Estudo A Mensagem, que também traz um comentário referente ao capítulo 9, que diz o seguinte: todos os dias estamos diante de novas circunstâncias que entram em choque com a vontade de Deus e às quais precisamos responder. Há opções que precisam ser consideradas, escolhas que precisam ser feitas, hábitos a praticar e habilidades a adquirir. É a cada um de nós que as duas mulheres de Provérbios 9 fazem um convite. As palavras do convite são idênticas, mas há um contraste no que é oferecido. O convite da Senhora Sabedoria é para um banquete. O ambiente é aberto e festivo. Em contraste, o convite da Senhora Insensatez está mais para uma sedução que para um convite propriamente. O que ela oferece está envolto em mentiras. Há cantos escuros, prazeres ocultos, delícias sombrias. Os convidados da Senhora Sabedoria estão cheios de vida e motivação. As vítimas da Senhora Insensatez são macabras e fantasmagóricas. O contraste não poderia ser mais contundente, o que torna a escolha ainda mais decisiva. Esse daqui foi a leitura de Provérbios 9 e comentário em algumas Bíblias de estudo. Obrigado por me acompanhar. Amanhã farei leitura de Provérbios 10 e também os comentários referentes a esse mesmo capítulo. Fiquem todos com Deus e até amanhã.